Você sabe o Retomamos a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Vereadores presentes: Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Juliana da Fênix, Edgar Sasaki, Roninha, Valmido Meia Lua, Sônia Passos Amizade, vereador Hernani Barreto. Temos quórum. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do resumo do próximo projeto constante da ordem do dia. Próximo projeto altera a redação dos artigos 59 e 87 da Lei Complementar número 68/2008, dispondo sobre os prazos recursais. Vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Uma boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas. Apresentar aqui um projeto de nossa autoria que altera a redação do artigo 59 e 87 da Lei Complementar número 68 de 2008, que dispõe sobre os prazos recursais. O prefeito do município de Jacareí, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 59 do caput da Lei Complementar número 68 de 2008 passa a constar as seguintes redações. Artigo 59. Após a aplicação da multa e sem que a irregularidade tenha sido sanada no prazo de 30 dias corridos, será aplicada a penalidade de interdição do estabelecimento. Artigo 2º. O artigo 87 da Lei Complementar número 68 de 2008 passa a constar as seguintes redação. Artigo 87. Poderão os notificados ou atuados oferecer recursos em primeira instância administrativa à autoridade administrativa responsável pela lavratura do auto e notificação até a data do vencimento do prazo fixado no artigo 59 deste Código para a regularização da situação ou no prazo de 30 dias corridos, no caso de aplicação de multas. Inciso 1º. O recurso somente será conhecido com a devida qualificação do solicitante e quando apresentado. A. Pelo próprio notificado ou atuado. B. Por procurador devidamente constituído. C. Por terceiro que demonstre vínculo na causa. Inciso 2º. A apresentação ou recurso disporá a autoridade incumbida de apreciá-lo dos seguintes prazos. Primeiro, 15 dias corridos a contar do recebimento do recurso pela administração municipal. Inciso 3º. Será arquivado os recursos quando, depois de regulamentado, cientificado, não fornecer os recorrentes documentos ou informações considerados essenciais para a análise das alegações de acordo com o decreto regulamentador. Artigo 3º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 15 de março de 2024. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. Senhores vereadores, a presente propositura tem por objetivo alterar a redação do artigo 59 e 87 da Lei Complementar número 68 de 2008, que dispor sobre os prazos recursais da administração pública.
No artigo 59 do respectivo texto, estamos incluindo a palavra corridos, frente ao fato do Código de Postura não especificar a forma de contagem dos prazos para que o proprietário ou responsável pelos estabelecimentos apresentem recurso para evitar a interdição do estabelecimento. Embora a presente propositura apresente um período mais reduzido para a interposição dos recursos em razão dos dias corridos, entendemos que essa agilidade terá por consequência uma análise mais célere, pelo conhecimento do recurso pela administração municipal e o retorno dos comerciantes às suas atividades. Nesse sentido, o artigo 2º também propomos a alteração do caput do artigo 87 do texto legal, fazendo alusão ao prazo recursal de 30 dias previsto no artigo 59 para que os notificados ou autuados possam oferecer recursos em primeira instância administrativa. A autoridade administrativa responsável pela lavratura do auto e notificação até a data do vencimento do prazo fixado para regularização da situação ou prazo de 30 dias, no caso da aplicação de multas. No mesmo contexto, também apresentamos nova redação ao parágrafo 2º do artigo 87 do Código de Postura, com vistas a reduzir o prazo para 15 dias para que a administração pública conheça o recurso apresentado. Por derradeiro, propomos dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 87, dispondo que será arquivado os recursos quando, depois de regularmente cientificado, não fornecer o recorrente documento ou informações consideradas essenciais para a análise das alegações. Diante desse contexto, considerando a necessidade de levar mais celeridade à apreciação dos recursos apresentados para a administração municipal proveniente de suposta transgressão do Código de Postura, respeitosamente apresentamos a consideração dos nobres pares a propositura e, certo de sua aprovação, subscrevo agradecidos. Câmara Municipal de Jacareí, 15 de março de 2024. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Senhores vereadores, esse é um projeto que eu trago para essa casa, diante de alguns fatos que a gente acompanhou e há algum tempo a gente está estudando em relação de trazer esse projeto para essa casa, para melhorar para os comerciantes aqui da nossa cidade. O que ocorre? Hoje, quando um comerciante, muitas vezes, ele tem um comércio interditado, fechado, né, que seja pela vigilância ou pela postura, o que diz hoje a lei? Que ele tem um prazo de 30 dias para entrar com recurso. E depois que ele entra com recurso, a prefeitura tem mais um prazo de 30 dias para analisar esse recurso. E aí, enquanto ele faz essa adequação, muitas vezes ele dá entrada na prefeitura com 5, 10, 15 dias, e ele já sanou o problema, mas a prefeitura tem os 30 dias para dar uma devolutiva se vai reabrir o comércio ou não. Eu falo isso porque diversos comerciantes me procurou com essa situação, chega a ficar 2 meses fechado o seu comércio e muitas vezes esperando até a boa vontade da fiscalização, da pessoa responsável para dizer se vai reabrir o comércio ou não. E outro fato que me chamou a atenção, né, de um caso recente que aconteceu, que a fiscalização teve no local, vereador Roninha, constatou que o comerciante já tinha feito todo o trabalho, toda a adequação que tinha que ser feito. E, na realidade, isso foi numa sexta-feira, na parte da tarde, e aí disseram para o comerciante que ele poderia reabrir só na segunda-feira, porque no sábado e no domingo não teria gente suficientemente para estar lá endossando para que pudesse abrir o seu comércio. Ora, penso eu, a gente que está aí na rua no dia a dia, a gente vê a fiscalização multar no sábado, no domingo, fazendo o trabalho. E por que não também na hora que o comércio consegue sanar os seus problemas, que seja numa sexta-feira à tarde, que seja num sábado de manhã, para disponibilizar uma pessoa responsável para ir lá olhar. Você
atendeu todas as reivindicações da Prefeitura, sim. Que seja no sábado e no domingo, eu acho que a Prefeitura tem que disponibilizar uma pessoa para ir lá e dar ordem para que esse comerciante possa estabelecer o seu trabalho, que seja no sábado ou no domingo. Então, é nesse sentido que a gente traz esse projeto para cá. A gente está tirando os 30 dias. A gente está colocando aqui que o comerciante, após ele dar a entrada no recurso administrativo, dizendo para a Prefeitura, eu já sanei aquele problema. Eu estou interditado, mas eu já sanei aquele problema. A Prefeitura, a Secretaria tem 15 dias corrido, isso conta o sábado, domingo, feriado, para dar uma devolutiva para esse comerciante, para que ele possa abrir o mais rápido possível. A gente passou por uma pandemia terrível aqui na nossa cidade. A gente viu o comércio fechando, muitos comerciantes faliram, não abriram mais, fechado, e eu acho que agora a gente tem que fazer de tudo para que o comércio da nossa cidade possa trabalhar tranquilamente, para que o comércio da cidade possa fluir tranquilamente. E o que a gente vê muitas vezes não é isso, muitas vezes a gente é chamado por algum comerciante apavorado. Então, eu acho que primeiro de tudo tem que ser notificado para sanar esses problemas, e aí, depois, se não sanar os problemas, da segunda, terceira vez que voltar a aplicar a penalidade. Porque é muito triste, gente. A gente já acompanhou aqui comerciante levando R$4.000, R$5.000 de multa, trabalhador que muitas vezes está ali no dia a dia, de repente se depara e leva essa multa, muitas vezes chega a fechar. Qual estabelecimento comercial hoje, que seja um bar, que seja uma padaria, que seja um restaurante, que leva aí uma multa de 4, 5, 6 mil reais que consiga pagar? É muito difícil. E a gente vê, o desemprego está aí, e muitas vezes essas pessoas que não conseguem um emprego formal, ele procura trabalhar para si mesmo, como as pessoas estão fazendo aqui na nossa cidade. Mas muitas vezes, quando leva essa multa, ou muitas vezes, como esse caso no Parque dos Príncipes, que o cidadão ficou 2 meses. 2 meses para conseguir reabrir o seu comércio. Conversei com ele hoje, reabriu na segunda-feira, 2 meses do comércio fechado e 2 meses tendo que pagar aluguel. Acho que é nesse sentido que a gente tem que ter o bom senso, o bom senso do companheirismo, o bom senso, de que a gente ouvir primeiro quais são os fatos, para depois estar fazendo essa penalidade. Então, eu trago para essa casa esse projeto aqui, para que a gente possa ajudar os comerciantes da nossa cidade. 15 dias de prazo é o suficiente para os órgãos públicos olhar o processo do cidadão e dizer se vai reabrir ou não. 30 dias é muito. E também, no projeto anterior que existe hoje, está lá 30 dias e não fala nada. E se quiser passar de 30 dias, passa, e o cidadão vai ficar quase todo dia vendo atrás, procurando, sem ter resposta. Então, é nesse sentido que a gente traz esse processo, vereador Valmir, para essa casa, para que possa diminuir esse prazo, para que a gente possa dar um fôlego para o comerciante aqui da nossa cidade, que possa trabalhar mais tranquilo. Então, eu trago a apreciação dos nobres vereadores, esse projeto importantíssimo. Tenho certeza que os nobres pares já analisou esse projeto e viu da importância que é da gente estar votando esse projeto, e eu peço o voto favorável para que a gente possa caminhar e dizer que Jacareí está mudando, e é isso que nós queremos fazer, continuar mudando a cara de Jacareí, mas para isso nós temos que dar condições para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem contribuir com a nossa cidade, aqueles que a vida inteira moraram aqui e sonham com a Jacareí melhor. É nesse sentido que a gente vai caminhando. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto, para que os comerciantes possam saber que nós da Câmara Municipal estamos aqui para trabalhar a serviço do povo e da população da nossa cidade de Jacareí. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, você que está em casa nos assistindo. Eu vim falar um pouquinho do projeto, Paulinho, e com a mão livre do projeto na mão, porque eu vou falar um pouquinho do projeto e vou me estender em algumas falas minhas aqui, Paulinho, a respeito da situação como todo na cidade, referente a o que acontece quando o comerciante é notificado, quando
a guarda chega para interromper um comércio, quando o fiscal chega. A população que está em casa, e você, comerciante, está em casa, procurar entender. Eu quero falar um pouquinho do meu ponto de vista, como vereador e como morador, e como comerciante que eu já fui. Se as leis existem, penso eu, criador de leis, e que ela também faça valer. Se a lei existe, a lei tem que ser para todos, né, Paulinho? Não é isso? E o que acontece em muitas abordagens, em muitas situações de multa e de intervenção na cidade, parece que tem algum apontamento de eu vou aqui e não vou ali. Porque se a gente for colocar, mas está tendo som ambiente, está tendo som no comércio, mas tem comércio do lado na Praça dos Três Poderes, que eu vou embora à noite, está tendo som ao vivo. Pode? Não sei. Tem uma praça aqui onde fazia o casamento, a mulherada tirava foto, tem um comércio na esquina, tem som. Pode. Você vai lá no Santa Maria, alguns comércios ali, tem som. Pode. Vai lá no Vila Branca, um monte tem. Vai lá e atua só um, e não atua os outros, mas tem som ao vivo. Então eu estou tentando explicar aqui, para chegar, o porquê que pode ali e não pode aqui. Por que quando a atuação chega, Paulinho, não era mais fácil chegar no comércio e dizer, comerciante, está incomodando, você vai ter que desligar o som, eu vou andar aqui, vou voltar daqui meia hora, eu vou passar aqui, se tiver ligado, eu vou atuar e vou fechar. Porque no documento do comércio, quando vai dar o alvará de funcionamento, lá não está escrito nenhum local do documento que o comerciante tem que colocar na porta do comércio dele, como tem teatro, cinema, aqui no plenário tem, colocar limite de pessoas. Aqui nesse comércio só pode entrar 150 pessoas. Aqui só pode entrar 10 pessoas. Porque o comerciante, ele divulga o comércio dele, ele não sabe quantas pessoas vão no comércio dele. Aí chega lá, dá superlotação, não cabe dentro do comércio, ficam alguns aglomerados na rua, aí a guarda passa, ou o fiscal passa, ou alguém passa de carro, liga para denunciar, aí o comércio paga uma multa sem conversa, R$4.600. R$4.600. A lei existe, perturbação do sossego, a lei das adegas que foi votada aqui, mas parece que só funciona quando quer, e para quem que eles querem, porque não é possível. Se é para poder fazer cumprir a lei, que seja para todos ou para ninguém. Porque uma cidade do tamanho de Jacareí, uma cidade que é onde a população sai de madrugada para trabalhar, trabalha de segunda a sexta, chega no sábado e no domingo, quer um entretenimento, quer se divertir, quer sair e não pode curtir, não pode ir nos comércios local e valorizar o comércio local, que não tenha uma placa na cidade de Jacareí que seja bem-vindo a Jacareí. Para viver, para se divertir, que venha para dormir, que vai virar uma cidade dormitório, uma cidade aonde você sai para trabalhar e volta para dormir. Porque da situação que está, Paulinho, está ficando difícil. Eu entendo que o tempo é curto, mas o desabafo é maior do que a lei que eu vou votar aqui hoje de vossa autoria.
Porque a gente ter que fazer, um tempo atrás eu comentei aqui, fazer uma moça, uma mãe, pedir para uma filha de 15 anos segurar a cadeira, Paulinho, segura a cadeira aqui para mim, que o pessoal da guarda só vai embora depois que eu tirar uma televisão de 60 polegadas da parede. Aí a moça, sem condições nenhuma, teve que tirar a TV da parede para não ser multada. Então, fica difícil. Lá no Parque Santo Antônio, o Paulinho comentou aqui na tribuna que um comércio antigo daquela região teve que fechar o bar porque tinha pedreiro, ajudante de pedreiro, médico, vizinho, amigos próximo do bar jogando bilhar. Era isso, Paulinho? Fez abaixar a porta que não pode jogar bilhar. Então, eu não sei mais o que pode e o que não pode. Então, volto a repetir. Se as coisas não mudarem, Jacareí será considerado não como a rota da cidade turística, como é considerada. Vai ser a rota de quem quer dormir. Hotel Jacareí, seja bem-vindo para dormir. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, cumprimentar o vereador Paulinho, autor do projeto. Subo essa tribuna aqui para trazer alguns detalhes, né? Na verdade, não é que os fiscais são pessoas ruins, pessoas más, né? Na verdade, eles cumprem a legislação do município. Muitas vezes o estabelecimento não está cumprindo o que a regra, o que a lei municipal diz, não é? Então, não é comum, final de semana, bares ficar com o som ligado, atrapalhando a vizinhança, atrapalhando as pessoas que moram no entorno, no sossego público, no relaxamento, né, que é necessário, noturno. Então, os fiscais cumprem, sim, uma função muito importante na nossa cidade, não é? E o fiscal precisa de lei para poder agir, porque sem lei ele não consegue agir. O poder público só pode fazer o que está na lei, ele não pode fazer o que está na cabeça. E aí, vereador Paulinho, em que pese aqui ter trazido suas justificativas, não é? São poucos fiscais na nossa cidade que atendem esse tipo de demanda, né? Para que a gente tenha uma ideia, são 6 fiscais que são incumbidos, não é, de analisar esses recursos, de analisar as diligências que são necessárias para que aquele estabelecimento que descumpriu a lei volte a funcionar. Não é? Então, não se trata apenas de a gente dizer que são 15 dias, se trata apenas, exclusivamente da gente pensar quantos fiscais têm cumprido essa missão. Então, o que eu recebo aqui de denúncias, o que eu recebo aqui de queixa por parte dos fiscais é nesse sentido. Não é? Nós vamos diminuir os dias para que eles possam avaliar a reabertura do comércio em 15 dias. Hoje já não dá conta, né? Hoje já não dá conta. Por quê? Porque são muitos estabelecimentos na cidade, não é? Evidentemente aqui que não vou dizer os nomes dos fiscais que entram em contato aqui com a gente, mas é nesse sentido, não é? Então eu quero aqui dizer, vereador Paulinho, que eu entendo, né, o conteúdo do seu projeto, não é? Mas a gente sempre precisa olhar os dois lados da moeda. É importante que o comércio funcione, é importante que o comércio gere empregos, mas o comércio que cumpra a lei, não é? O comércio que não cumpre a lei, evidentemente que vai sofrer as sanções da legislação municipal. E me preocupa muito aprovar um projeto de redução de 30 para 15 dias e a gente não ter uma estrutura na fiscalização que dê conta de atender essa demanda, não é? Então, acho muito temerário que a gente faça a aprovação desse projeto sem ouvir ao menos os responsáveis por essa área.
né? Era importante que o diretor de fiscalização pudesse também dar um parecer para a gente. É importante que o secretário de segurança, não sei quem foi nomeado, pudesse dar esclarecimento para a gente pudesse votar esse projeto de uma maneira tranquila. Eu entendo o que o Paulinho fala, mas eu também entendo que os fiscais estão colocando. Então, vereador Paulinho, eu quero propor aqui, não é, que a gente adie esse projeto por uma semana e deixe como medida de encaminhamento a gente ao menos conversar com o diretor da fiscalização para que pudesse votar com maior tranquilidade. Eu entendo o que o senhor está defendendo aqui, que é celeridade na reabertura, mas como vou votar um projeto sem que a gente não tenha consciência de que reflexo vai ocorrer no ponto da fiscalização? Tá? Então eu quero deixar aqui essa demanda que os fiscais trazem aqui, e trago aqui em nome dos fiscais da fiscalização, para que possamos analisar, senhor presidente. Então quero deixar aqui o encaminhamento de pedir uma sessão para que na próxima a gente possa votar com mais tranquilidade esse projeto, tá bom? Solicitação feita pelo vereador Luiz Flávio, adiamento do projeto de lei complementar número 02 de 2024, adiamento por uma sessão. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de adiamento rejeitado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Hernani Barreto? Só quero justificar o voto, senhor presidente. É uma questão que envolve comércio local. A gente sabe que não tem um número significativo de estabelecimentos sendo fechados por irregularidade, né? Então, o corpo de profissionais da prefeitura, concordo que é muito pequeno. A gente tem poucos fiscais para executar o trabalho, mas cabe ao executivo contratar, abrir concurso, para que a gente tenha celeridade, mais agilidade. Mas sou da opinião, Paulinho, que tomara que essa lei não seja aplicada, que tenha uma proximidade do Poder Executivo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o comércio, para fomentar, para ajudar, para valorizar o comércio, para não chegar nesse ponto. Acho que o prazo de 15 dias corridos é um prazo que a gente pode reavaliar posteriormente, de acordo com aquilo que vai acontecer no dia a dia, porque se a gente pegar 2 semanas que tem um feriado emendado, fica complicado mesmo. Mas sou da opinião que cabe ao Executivo tomar as providências. Então, sou favorável ao projeto. Vereadora Juliana da Fênix. Eu voto favorável. Vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, só justificando o voto, pedindo licença ao vereador Paulinho, né? Tem sempre essa preocupação também de ter esse suporte aos fiscais para que possam fiscalizar, não é? Em nome dos fiscais, trago aqui meu voto contrário ao projeto. Vereadora Maria Amélia. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Paulinho dos Condutores. Só para justificar o meu voto, senhor presidente, muitas vezes eu não entendo o vereador Luiz Flávio, quando ele cobra melhorias na saúde, quando ele cobra melhoria na infraestrutura, também porque é pouco funcionário. É o que está acontecendo aqui hoje. Eu acho que a população não pode pagar por a prefeitura ter pouco funcionário. Eu acho que a lei ela tem que funcionar.
né? E o advogado sabe, quando ele entra com a liminar na justiça, ele não quer saber quantos juízes tem lá. Eu acho que a população também não quer saber se tem 1, 2, 3 fiscais. Aqui, em momento algum, esse projeto denigriu a imagem dos fiscais ou dizendo que os fiscais não trabalham. Os fiscais trabalham. Agora, se tem pouco fiscal, né, tem que cobrar do executivo para fazer concurso público e botar mais trabalhador. Não pode, vereador, é a população pagar por esse preço e o preço está sendo caro. São comércios que estão fechados, então o meu voto é favorável a esse projeto. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Senhor presidente, também quero participar desse projeto, justificar minha fala e dizer que sou favorável, sempre que a gente tem um discurso que não existe melhor programa social do que geração de emprego. Se o poder público, Paulinho, não atrapalhar a vida de quem quer empreender é bom. Se ele puder ajudar, é ótimo. É inadmissível que um comércio fique fechado ao mês, isso arrebenta o comerciante para pagar salário, esperando uma nova autorização para funcionar na prefeitura. E a gente sabe que muitas dessas multas aplicadas, elas são revistas e, às vezes, o que foi questionado no ato da intervenção, onde foi aplicada a multa, aquilo lá é retroagido. Então, a gente não pode prejudicar a vida das pessoas. Vou ser favorável à aprovação do seu projeto. Vereador Rogério Timóteo, que sou eu, favorável. Vereador Roninha. Só justificando o voto, senhor presidente, dizer que na minha fala na tribuna, em nenhum momento foi para dizer que se os fiscais fazem correto ou não o trabalho dele. A preocupação desse vereador é por que está dando assistência a um comércio e não está dando para o outro da mesma atividade. Se multou um que está fazendo uma atividade, tem que multar o outro. Então, fecha tudo ou deixa aberto. E eu continuo na minha fala, geração também de emprego. E para quem vota um projeto desse contra, porque dentro, às vezes, de muito condomínio, quem mora em condomínio não tem a situação do coitado que faz um happy hour aí no dia a dia, nos bairros aí periféricos da cidade, e sabe que é o único divertimento que tem no fim de tarde. Mas meu voto é favorável. Vereadora Sônia Patas da Amizade. Então, falando em fiscais, realmente a gente tem que estimular de alguma forma que melhore esse aspecto da fiscalização, porque eu, como da causa animal, eu sei como é sofrível, não é? A fiscalização de maus tratos aos animais e também com relação ao meio ambiente, quando existe a retirada indevida de árvores sem a devida licença, porque não tem fiscal. Né? Não existe fiscal, o fiscal não trabalha final de semana, aí o cara vai lá e poda, arranca a árvore no final de semana, como aconteceu, que eu tive que falar diretamente com a secretária no meio ambiente na época. Então, fiscal, gente, se nós temos tantas leis, tem que ter fiscal para fiscalizar. Não adianta nós aqui, vereadores, temos essa função de elaborar leis se não tem fiscal suficiente para isso, tá? Então, tem que se aumentar a fiscalização na cidade, porque senão não funciona. Então, meu voto é favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Abner Rosa. Voto favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo, autoria vereador Paulinho dos Condutores, altera a redação dos artigos 59 e 87 da Lei Complementar número 68 de 2008, dispondo sobre os prazos recursais. Projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Votei. Um voto contrário. Próximo